Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Inteiro Teor, o programa da Justiça Federal da Primeira Região. Hoje vamos falar sobre acessibilidade aos serviços públicos e também sobre seguro prestamista. Para saber mais, fique com a gente. Justiça Federal determina que IBAMA de Goiás invista em acessibilidade e capacite servidores em Libras. TRF da Primeira Região garante a cobertura total de seguro em financiamento imobiliário de aposentado por invalidez. Acompanhe, é a partir de agora. Gestos, expressões faciais e corporais. Esses são elementos que compõem a base da língua brasileira de sinais, ou Libras, ou língua de sinais, ou ainda língua gestual. A Libras é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, sendo, portanto, uma ferramenta de inclusão social. Por isso mesmo, a Justiça Federal determinou que um órgão público capacite seus servidores nesse importante instrumento de comunicação. O sentimento de quem foi acolhido pelo mercado de trabalho. A gente se sente valorizado, né? Porque apesar da limitação que você tem sua capacidade. Então a gente não pode deixar a pessoa destacada, né, e excluída por conta de uma deficiência. Ela se sente confortável em trabalhar e também ajudar. Então todo mundo ajuda, todo mundo colabora aqui. Infelizmente, poucas pessoas com deficiência podem falar o mesmo. O Brasil ainda está longe de respeitar essa parcela da população. A Constituição Federal de 88 já diz que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência. E já em 1990, o regime jurídico dos servidores trouxe as regras sobre os concursos federais, assegurando a reserva de até 20% das vagas para pessoas com deficiência. Em 1991, a lei que regulamentou o regime geral de previdência social previu a porcentagem de vagas que devem ser reservadas por meio de cotas nas empresas privadas, que são obrigadas a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. Tudo isso foi resumido na Lei Brasileira de Inclusão, quando diz no artigo 4º que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Apesar das garantias legais, muitas vezes a Justiça precisa intervir para assegurar igualdade de condições. Foi o que ocorreu em Goiás, onde o Ministério Público Federal questionou o ambiente de trabalho do IBAMA no estado. Na ação, o MPF apontou que o prédio não é acessível ao servidor nem ao cidadão com deficiência auditiva. Além disso, o órgão não promove cursos regulares de Libras para servidores, não investe em soluções tecnológicas destinadas aos surdos e não disponibiliza intérprete de Libras nas reuniões remotas e presenciais. Na defesa, o IBAMA alegou que o prédio já é parcialmente acessível, contando com vagas para deficientes físicos, rampas e piso tátil. Também sustentou que não há previsão de contratar serviço de intérprete de Libras, tanto para reuniões quanto para o dia a dia do Instituto, porque não há verba no orçamento para isso. Ao analisar o caso, o juiz federal Jesus Crisóstomo de Almeida determinou que o IBAMA de Goiás promova a capacitação de servidores em Libras e que implante tecnologias e ferramentas de acessibilidade para facilitar o desempenho das atividades de servidores com problemas auditivos. Um levantamento do IBGE aponta que 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, o que representa 17,3 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. Para atender a essa parcela da população, setor público e empresas têm tomado medidas para derrubar barreiras arquitetônicas, de comportamento, de comunicação e de tecnologia. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por exemplo, há vagas privativas para deficientes, nos estacionamentos, rampas nos prédios, pisos táteis, braille nos elevadores e cursos de Libras para servidores.
investimentos em respeito e cuidado para garantir o acesso aos prédios da Justiça Federal. A digitalização dos processos, que já ultrapassa os 90% no TRF1, também aumenta a acessibilidade, já que o processo judicial eletrônico reduz locomoções até o tribunal e permite que deficientes visuais usem ferramentas de leitura de tela que transmitem o conteúdo dos autos e facilita o acesso das informações aos deficientes auditivos. E é justamente nesse setor, o da digitalização, que encontramos histórias de quem encontrou oportunidade, como mostramos no começo da reportagem. A equipe tem 30 pessoas com algum tipo de deficiência. Uma associação que tem contrato com o TRF1 seleciona e treina a equipe. A Kátia, especialista em Libras, é a supervisora da turma. Capacita os deficientes para poder desenvolver atividades no dia a dia, né? Muitos deles antes nem eram vistos, né? Aí a CETEF faz uma preparação, faz seleção, dando alguns cursos para eles poderem entrar nessas atividades. A surdez não impede o trabalho da Kívia, sempre concentrada na digitalização dos processos. E ela tem experiência na área, já são 12 anos trabalhando no TRF1. É confortável, todo dia ela aprende, é tranquilo trabalhar aqui. O James nasceu com problemas na visão. A tela do computador dele é maior, que facilita o trabalho. Há 11 anos, ele faz a higienização dos processos. Antigamente era mais difícil, hoje em dia é a tecnologia avançada, as coisas estão mais fáceis para conseguir, né? Como o computador adaptado, como o meu computador aqui, ele é maior, né, do que os outros aqui, né? E eu trabalho nos lugares que realmente me auxilia muito nisso aí. Qualidades vistas e valorizadas. É a inclusão na prática. Quando a gente acorda assim e acha que a gente não é capaz, não tem as nossas limitações, a gente chega aqui e percebe que tem pessoas com limitações maiores que estão trabalhando feliz, que estão sorrindo e estão ali desenvolvendo o trabalho deles. Sem falar que essas pessoas, antes de chegar aqui, passam por processos bem difíceis. Locomoção, comunicação e tipo assim, ainda chegam aqui, né? Chegam e trabalham fazendo o seu melhor para poder fazer a digitalização. Quando uma pessoa contrata um seguro, a ideia é ficar protegido financeiramente de acontecimentos inesperados. Alguns desses seguros são até obrigatórios. É o que ocorre quando se adquire um imóvel financiado. Para evitar a inadimplência em caso de invalidez, por exemplo, o comprador paga um seguro junto com as prestações. Mas nem sempre é tranquilo acionar a cobertura. É quando a Justiça é chamada para resolver a situação. Confira um caso assim na nossa reportagem. Imprevistos podem acontecer, por isso os mais variados tipos de seguros são contratados pelos consumidores e alguns deles são até obrigatórios, como nos casos de financiamentos habitacionais. Geralmente os financiamentos eles são de longo prazo, né? Então pra gente é uma segurança saber que em caso de algum imprevisto, o seguro ele pode quitar o imóvel. O primeiro é o seguro DFI, de danos físicos ao imóvel, que cobre eventuais danos à integridade física da casa ou apartamento. O valor da cobertura atinge o valor de avaliação do imóvel. Os bancos, antes de aprovar o financiamento, pedem que uma empresa especializada avalie o imóvel a ser segurado. Há ainda o seguro por morte ou invalidez permanente, o MIP. Esse funciona como um seguro de vida para os compradores. A indenização abrange o saldo devedor na data em que ocorrer o sinistro. Ele serve para que o credor não fique com o débito em aberto, caso algo grave aconteça com o devedor. Os bancos ou seguradoras podem oferecer outros produtos na hora do empréstimo de crédito, como o seguro prestamista, que é parecido com o MIP e pode ser atrelado a financiamentos. Então a pessoa, quando ela faz um empréstimo ou financiamento, ela pode contratar um seguro prestamista. Se houver algum evento com ela, principalmente o falecimento, esse seguro é usado para quitar esse débito, ou seja, o beneficiário, nesse caso, é o credor. E existem alguns seguros prestamistas que têm coberturas adicionais, como, por exemplo, a perda do emprego, né? Alguns seguros aí cobrem algumas parcelas nesses casos. Quando o consumidor contrata um seguro e não é atendido conforme o acordo firmado, é a Justiça que dá a última palavra. O TRF da Primeira Região determinou que a Caixa Econômica Federal efetue a cobertura total do seguro em contrato de financiamento imobiliário em prol de um homem aposentado por invalidez. Ele sofre da doença de Crohn.
Em primeira instância, a decisão foi favorável a que lhe fossem devolvidos os valores pagos à Caixa após a declaração de invalidez. Em apelação, a instituição financeira alegou que a apólice não prevê a cobertura para o caso em que a invalidez seja resultante de doença pré-existente à contratação do financiamento e, consequentemente, do seguro. Esse advogado, especializado em direito previdenciário e do trabalho, explica o entendimento da lei em relação a esse benefício. A quinta turma entendeu que, mesmo tendo sido acometido de moléstia anterior à assinatura da apólice, esse consumidor tinha direito, uma vez que ele pagou por esse seguro, e a cobertura total deveria ser feita, então, quitando o seu contrato de empréstimo imobiliário a partir do momento da definição da sua incapacidade para o trabalho total. O desembargador federal Souza Prudente também destacou que os autos provaram que, muito embora o requerente já tivesse a doença de Crohn desde antes da assinatura do contrato, na época da contratação, a enfermidade não se caracterizava como doença incapacitante para o trabalho. Para o tribunal, ficou definido que, havendo cobrança do prêmio do seguro embutido na prestação do financiamento, não pode a ré recusar a cobertura do sinistro, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito em detrimento do contratante. O consumidor deve tomar cuidado também com os valores que muitas vezes são embutidos nas parcelas de financiamentos e passam despercebidos. Quero deixar um alerta, então, para os consumidores de forma geral, que forem adquirir qualquer tipo de empréstimo consignado ou imobiliário, qualquer outro tipo de operação bancária, para verificar se o seu empréstimo tem ou não esse seguro prestamista. Caso você descubra que você é proprietário de um seguro prestamista que não sabia, você pode pedir, inclusive, o cancelamento e a devolução desse seguro. O programa está acabando, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, fique de olho nas novidades da Justiça Federal no portal do TRF1 e nas redes sociais. A gente se vê. Tchau!